Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui em transmissão ao vivo, direto da nossa Santa Casa de Campo Grande, em caráter experimental. Gostaria de agradecer a todos que participaram e estão participando conosco, você que já deixou a sua pergunta, a sua dúvida. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. E hoje nós estamos falando sobre um tema bastante trabalhado entre as equipes de saúde. Tenho certeza que muitos de vocês aí trabalham esse tema com a sua equipe, que é parada cardiorrespiratória, né? O atendimento em equipe na parada cardiorrespiratória. E para estar com a gente hoje, respondendo essas dúvidas de vocês, nós estamos com o Dr. Rodrigo Quadros e o nosso enfermeiro Rafael, que vai estar participando conosco hoje dessa nossa aula ao vivo. Vamos começar. Vou pedir para que eles se apresentem para vocês. Doutor Rodrigo, fala um pouquinho sobre o senhor, se apresenta para o pessoal conhecer o senhor aqui. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo Silva de Quadros, sou médico, especialista em clínica médica e formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e especialista em regulação em saúde pela USP. Sou instrutor do PHTLS, trabalho como emergencista na Santa Casa e no SAMU e sou professor universitário da Universidade da Uniderp. Então, agora, né, vamos pedir para o nosso enfermeiro Rafael também fazer essas apresentações. Rafael, fala um pouquinho sobre você, para o pessoal conhecer também. Olá, sou Rafael, sou enfermeiro, sou especialista em urgência, emergência e terapia intensiva. Atuo na Santa Casa de Campo Grande, já atuei em outros hospitais da capital. Sou instrutor de alguns cursos também da Gerência de Ensino, Pesquisa e Educação Continuada da Santa Casa de Campo Grande. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas para vocês sobre suporte básico e suporte avançado. Então, pessoal, né, nós estamos com um time de peso aqui da nossa Santa Casa, profissionais que atuam não somente aqui, mas tem o doutor Rodrigo que atua também no SAMU, o Rafael também que trabalha aqui conosco. E vamos começar nossas perguntas, né? Vamos lá. O que é uma parada cardiorrespiratória? Então, vou passar aqui para os meninos, né, para estar respondendo para a gente o que vem a ser. Doutor Rodrigo, o que vem a ser uma parada cardiorrespiratória? Bom, a parada cardiorrespiratória, como conceito, é a cessação de toda a função fisiológica do coração, ou seja, o paciente não tem a competência de fazer um bombeamento cardíaco, e a gente percebe isso verificando que não há pulso, e também a cessação da respiração ou uma respiração agônica, que é ineficaz, ela não funciona como fisiologia respiratória. Então, isso é o conceito de parada cardiorrespiratória. E aí, Rafael? Então, como o Dr. Rodrigo já disse anteriormente, parada cardiorrespiratória nada mais é que essa cessação de pulso ou uma respiração agônica, uma respiração ineficaz para o paciente, que tem que tomar iniciativas o quanto antes para que esse indivíduo não tenha uma perda neurológica ou outras complicações que possa se agravar com o decorrer dessa parada cardiorrespiratória. Então, pessoal, a gente tem aqui para vocês também, né? Vamos estar falando para vocês. A parada cardiorrespiratória, ela é uma parada cardiopulmonar ou parada cardiorrespiratória, chamada PCR. É definida como a ausência de atividade mecânica cardíaca, que é confirmada por ausência de pulso detectável, ausência de responsividade e apneia ou respiração agônica ofegante. O termo parada cardíaca é mais comumente utilizado quando se refere a um paciente que não está respirando e não tem pulso palpável. Bem, resumidamente é o que os meninos falaram, né? E vamos para a nossa próxima pergunta. Qual a descrição do atendimento em parada cardiorrespiratória? Então, eu vou perguntar, né, agora para os meninos como que se dá isso? Doutor Rodrigo, vamos lá. Bom, o atendimento à parada cardiorrespiratória é um conhecimento científico que é amplamente divulgado, amplamente estudado no mundo inteiro. Então, não é um conhecimento apenas da gente.
Esse conhecimento faz com que algumas manobras e técnicas sejam empregadas pelos socorristas, pelos profissionais da área da saúde e até por pessoas leigas, para que possam, o mais rápido possível, recuperar a fisiologia do coração e da respiração da pessoa. Vamos lá? Então, aqui a gente tem... Eu gostaria que o senhor falasse, doutor, um pouco como que é, como que se foi, como que surgiu essa questão. Claro, eu posso explicar da seguinte forma. Primeiramente, no mundo inteiro, é organizado para esse conhecimento em várias associações, como, por exemplo, essas diretrizes, a cada 5 anos, são publicadas diretrizes internacionais através do ILCOR, que é um instituto internacional, é um comitê em que reúne todas as instituições do mundo inteiro, vários países. Para vocês terem uma ideia, nessa última publicação em 2015, 39 países participaram, entre elas o Brasil. 250 especialistas estavam envolvidos diretamente como revisores e com trabalhos. São mais de 160 revisões que foram produzidas. Então, é um consenso internacional. Dentro disso, participou, por exemplo, a American Heart Association, que é a Associação Americana de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, assim como a Europeia e de outros países no mundo inteiro. E esses trabalhos evidenciaram novas mudanças, novos procedimentos e reforçaram alguns que já haviam sendo estudados. Só que agora há uma diferença. A cada 5 anos era publicada uma diretriz. Agora não vai ser mais a cada 5 anos. Então agora todos os anos nós vamos ter que acessar através de um site informações relevantes ou não que serão produzidas pelo ILCOR para que a gente possa estar se atualizando. Nossa, pessoal, que legal, né? Eu assim, eu nem estava sabendo disso também, né? Mas é muito legal. A gente tinha a cada 5 anos a atualização e agora, né, o Rodrigo veio trazendo para nós que vai ser a cada... Que legal. Todo ano agora a gente recebe material novo e algumas atualizações e encontros nacionais e internacionais para discutir as atualizações. Então tá. A gente tem também, pessoal, a cadeia de sobrevida, né? Então, a gente tem o desenho que mostra a cadeia de sobrevida. Então, vamos falar aqui, doutor Rodrigo, essa que nós estamos vendo agora, a cadeia de sobrevivência no ambiente intra-hospitalar. Para que serve? Para que serve esse desenho? De forma didática e para organizar e sistematizar no mundo inteiro uma forma de abordar a parada cardiorrespiratória, essas comunidades científicas produziram um material que fosse mais acessível a todo mundo. Dentro desse material, por exemplo, é usado, como vocês estão vendo agora na tela, essa cadeia. Essa cadeia de sobrevida, ela mostra desde a vigilância e prevenção inicial, que são monitoramento dos sinais vitais do paciente, pacientes que têm sinais premonitórios de uma possível parada cardiorrespiratória, o reconhecimento imediato dessa parada cardiorrespiratória, o socorro imediato com a RCP de alta qualidade o mais rápido possível, a desfibrilação o mais rápido possível e todo o suporte pós-parada cardiorrespiratória. Então, é uma cadeia que uma está interligada à outra e todos os profissionais devem ter conhecimento da cadeia, saber o seu papel, identificar e trabalhar e ser treinado da melhor forma possível. Bom, então nós temos uma cadeia, né, que ela é utilizada dentro do ambiente hospitalar. E também nós temos a cadeia que é utilizada no atendimento extra-hospitalar. E para falar para a gente isso, a gente vai pedir para o Rafael estar falando um pouquinho sobre o suporte básico. Rafael, o que vem a ser? Bom, o suporte básico nada mais é do que o atendimento realizado ao indivíduo que apresenta uma parada cardiorrespiratória, como falamos anteriormente, que é a cessação de pulso ou respiração agônica ou não respiração. Então, temos aqui a cadeia de sobrevida extra-hospitalar. Então, acontece assim, geralmente o indivíduo pode apresentar uma parada cardiorrespiratória ou estando deambulando na rua ou na calçada ou até dentro de um hospital também. Então, se você está sozinho ou se você está somente com a equipe de enfermagem, que você não tem um médico ali no momento para fazer esse atendimento, o que você faz? A primeira coisa, você pede ajuda, aí você inicia essas compressões, como está mostrando ali na cadeia. Se você tiver um desfibrilador externo automático, que é o DEA, você já pode ir aplicando essa desfibrilação no paciente. Deslocar esse paciente o quanto antes
com o plantão hospitalar para uma unidade de emergência para o possível suporte avançado e esse monitoramento e o suporte avançado também que é realizado nesses pacientes. Então, toda vez que se tem esse suporte básico, às vezes eu não tenho um médico do lado ali para mim poder puxar meu carrinho de parada e ir fazendo a infusão de medicações e utilizando volume nesse paciente. Então, o que eu posso fazer com a minha equipe de enfermagem? Eu posso iniciar o suporte básico, então, até a chegada de um plantão hospitalar para iniciar esse possível suporte avançado. Com relação à utilização do dispositivo DEA, então a gente sabe que vários estabelecimentos precisam, né, foram obrigados a ter esse dispositivo, shoppings, né, grandes, mercados, aeroportos. Então, eles têm que ter o dispositivo para que, mesmo se a pessoa não seja um médico ou enfermeiro da área da saúde, mas tenha o conhecimento, ele pode estar utilizando esse dispositivo. Então, o Rafael vai estar falando um pouquinho, né, Rafael? Como que se dá a utilização do DEA? Bom, o DEA ele é um dispositivo externo automático, um desfibrilador, que ele é portátil e ele pode ser utilizado também por leigos, porque ele vai falar o passo a passo da descrição do procedimento que tem que ser realizado no paciente. Então, geralmente, quando um paciente está deambulando ou uma pessoa, e essa pessoa tem um desmaio e é detectado uma parada cardiorrespiratória, geralmente, a grande parte dos casos, esse paciente parou por conta de alguma arritmia cardíaca. Então, o que se faz? É interessante fazer essa desfibrilação antes. Então, por isso que o DEA, ele dá o passo a passo para qualquer indivíduo que seja leigo, ele possa fazer essa desfibrilação. Por exemplo, às vezes no supermercado ou no aeroporto, que a pessoa presencia uma parada cardiorrespiratória, se tiver um DEA, o indivíduo já pode fazer essa utilização, porque ele dá o passo a passo. Ele fala para colocar as placas, para fazer a desfibrilação, para se afastar. Então, ele identifica tudo. E depois, quando é para retornar a massagem cardíaca, ele fala, pode retornar as compressões. Então, ele fala esse passo a passo. Por isso que ele é importante nessa parte do suporte básico. Então, é uma coisa muito legal, né? Porque você vê que isso pode salvar uma vida, pode salvar uma pessoa que, às vezes, não teria essa chance se não tivesse esse dispositivo, né? Se tivesse a pessoa também que fosse lá e utilizasse, não tivesse uma instrução básica. Então, é importante, quando a gente fala na questão de parada, né, pessoal, não é só uma questão no ambiente hospitalar, mas também fora do hospital, né? A gente tem que estar instruindo, as pessoas têm que ter essa instrução do que é, de como que ela pode identificar, né, o que pode acontecer, né? A gente viu a imagem, gente, da filha do Dr. Rodrigo aprendendo a massagear, hein, Dr. Rodrigo? Sim, já estou ensinando desde pequena. Gente, mas é muito legal. Então, vamos lá para a nossa próxima pergunta. Como é feito o reconhecimento e acionamento rápido do serviço médico de emergência, tá? Então, pessoal, como que é feito esse acionamento? A gente tem, né, como que o paciente parou, né? Vamos lá, vamos ver aqui o que eles têm falando aí, eu vou passar para os meninos. A gente tem lá, o profissional de saúde, ele deve reconhecer uma PCR. Ele vai avaliar a responsividade, chamar o paciente pelo nome, avaliar a respiração e pulso simultaneamente por 10 segundos. Então, meninos, essa é a primeira avaliação. É fácil fazer isso em 10 segundos se não tiver treinamento? Sim. Vai lá. Olha, no dia a dia, a gente que está acostumado, é fácil. Às vezes, para uma pessoa que não esteja esse treinamento, pode ser um pouco mais complicado, mas é checar pulso, entendeu? Checar o pulso e identificar se o indivíduo está respirando. Digo, no âmbito extra-hospitalar. Tanto como intra-hospitalar também, digo do suporte básico. Mas, assim, às vezes a pessoa que não tem um treinamento, ele pode, às vezes, ter uma dificuldade para fazer essa verificação de uma parada cardiorrespiratória. No ambiente pré-hospitalar, o que é recomendado, né, pelas associações internacionais é que sejam divulgados nas escolas, sejam divulgados em todos os ambientes de aglomeração, que as pessoas, assim, se deparando com um
um paciente que perdeu a consciência, está ao solo, que a pessoa tente abordar e perceba se ela está realmente inconsciente ou não. Percebendo que essa pessoa está inconsciente, imediatamente deve pedir ajuda. E são 2 tipos de ajuda. A primeira é ligar, por exemplo, na região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você liga 192 para o SAMU, ou nas regiões que não tem SAMU, liga 193 para o Corpo de Bombeiros. Ou demais localidades ou outros países têm outros números de emergência. E também outro tipo de ajuda que a pessoa pode pedir, se é, por exemplo, num shopping e tem o DEA, o desfibrilador externo automático, pedir que alguém traga esse DEA. Né? Existem até vídeos que provocam a educação sobre isso de usar. Você usa o viva voz do telefone para que, se você precisar fazer alguma intervenção no paciente, a equipe da central de regulação, por exemplo, do SAMU ou do Corpo de Bombeiros, pode orientar já algumas manobras, caso seja necessário. Sim, não é, pessoal. E aí nós temos também, né, em caso de detecção de ausência de responsividade, respiração, né, ou gasping e pulso, solicitar a outro profissional de forma clara e objetiva, né, e aí, como o doutor Rodrigo falou, acione a equipe médica, traga o carrinho de emergência, traga o desfibrilador ou DEA. Então, né, é assim, o passo a passo que a equipe vai estar fazendo. O que essa pessoa que reconheceu dentro do ambiente hospitalar seria, né, o profissional ele já detectou, vai chamar ajuda, né, Rafael? Ele já vai começando a fazer o quê? Já chama ajuda para alguém que está ali. No âmbito intra-hospitalar, por exemplo, paciente que se encontra internado numa enfermaria, ele apresentou essa parada cardiorrespiratória, foi presenciado pela equipe, eu não tenho um médico ali, o enfermeiro e a sua equipe já tem que ir tomando conduta. Então, por isso que é muito importante que a equipe seja treinada para atender essas intercorrências, porque inicia-se o suporte básico. Então, inicia-se ali a identificação da parada cardiorrespiratória, vai iniciar as compressões, vai ser liberada a via aérea desse paciente, vai iniciar a oxigenação. Então, o ideal é que essa equipe seja treinada, porque numa enfermaria eu vou ter uma quantidade X de funcionários. Então, assim, o que eu posso ir adiantando para aumentar a sobrevida desse paciente até a chegada do caso do plantonista hospitalar, eu posso já ir pegando um acesso nesse paciente, eu já posso ir deixando ali o tubo de lado, eu já posso deixando o material pronto, para quando o plantonista chegar já está tudo na mão, está tudo mais fácil, para não ter aquele tumulto, para poder antecipar ali o quanto antes as medidas para um suporte avançado de vida, para o paciente poder ter uma sobressaída melhor dessa PCR. Nós vamos continuando aqui. E estou aguardando a pergunta de vocês, pessoal. Poste as perguntas para nós, né? Tenha dúvida, não fique na dúvida, né? Aproveite o momento. Então, vamos lá. Né? Nós estávamos falando sobre a questão de como detectar, como fazer a equipe se organizar para estar fazendo essa chamada, né? A chamada do socorro, né? E aí, Rafael, fala para a gente, né? Mais um pouquinho, fala novamente para nós como que é essa questão, né? O enfermeiro na enfermaria, né? Muita gente não está com o médico presente, né, doutor Rodrigo? Então, vai lá, Rafael, fala para nós. Bom, essa parte aí, às vezes, da ausência do médico na enfermaria, por não, às vezes, não ter necessidade de um acompanhamento ali naquela enfermaria, existe a evolução de pacientes que apresentam parada cardiorrespiratória. Então, a partir do momento que a equipe presencia uma PCR, então a equipe tem que atuar até a chegada do médico. Então, o que a equipe faz? A equipe inicia ali o suporte básico, que nada mais é que a identificação da parada, aí inicia as compressões, libera a via aérea, começa a oxigenação. Se eu tiver um desfibrilador na enfermaria, eu já posso ir colocando as placas e, se apresentar arritmia, o DEA vai me falar. Apresentando uma certa arritmia, ele vai falar para todo mundo se afastar, ele vai desfibrilar o paciente e depois vai falar para novamente retomar as compressões. Então, às vezes o paciente pode parar também por conta de uma certa arritmia. E o interessante é que a equipe seja bem treinada. Para quê? Para que, enquanto um está fazendo a compressão, o outro está fazendo ali a oxigenação do paciente. A coordenação, né, pessoal? Isso. O outro está ali colocando o DEA no paciente, o outro pode estar pegando um acesso, pode já estar deixando um soro instalado para quando o médico chegar, já para iniciar a adrenalina, para iniciar alguma outra medicação que utiliza-se na parada cardiorrespiratória, deixando o tubo separado, laringoscópio. Então, todos esses materiais Checado, né, isso, porque sucessivamente esse paciente vai evoluir para um suporte avançado de vida.
E se na enfermaria eu não tenho DEA e eu tenho um desfibrilador, na chegada do médico pode-se programar esse desfibrilador para que ele faça o reconhecimento ali do ritmo chocável e ele mesmo, o próprio desfibrilador, vai identificar essa arritmia para um possível choque. A gente sabe que quando se trata, né, do atendimento, o paciente parou, né, e aí, se eu não tenho uma equipe muito bem treinada, coordenada, né, sabendo onde cada um vai estar posicionado, gente, a única pessoa que é prejudicada é o nosso paciente. Eu sempre aprendi que tempo é cérebro. Então, assim, quanto mais tempo esse paciente fica sem um atendimento específico, né, sem, né, doutor Rodrigo, pode estar falando mais firmemente isso para nós, que não tem como. O paciente realmente ele vai sofrer o quê? Sequelas, né? Sim. Existem várias situações em que a parada cardiorrespiratória ela é reversível e o paciente tem um prognóstico e uma boa chance. Então, se forem feitas as manobras de forma correta, no tempo certo, com a qualidade certa, o paciente pode sair de uma parada cardiorrespiratória sem sequela alguma, sem nenhum tipo de lesão neurológica, sair caminhando do hospital. Agora, dependendo da patologia, da doença e do próprio socorro e atendimento da equipe, o paciente pode ficar sequelado ou evoluir para o próprio óbito. E aí, né, a gente acaba pensando, né, é uma vida que está na mão, né, de quem está cuidando ali, da equipe do hospital, né? Enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, a equipe técnica de enfermagem também. E a gente falou também, doutor Rodrigo e Rafael também, sobre a questão do GASP. Como que a gente pode estar detectando o paciente que está em GASP? Doutor Rodrigo, fala um pouquinho aí, Rafael, quero também que você dê uma fala para a gente sobre isso. Sim, o termo GASPing, ele se refere a uma respiração agônica. Então, assim, até existe um comentário de que essa respiração lembra um peixe fora d'água. Então, é aquela abertura de boca exagerada e a respiração não é profunda o suficiente para gerar um volume corrente no pulmão o suficiente para a pessoa se oxigenar o pulmão. Então, é uma respiração agônica, ou seja, ela é insuficiente e numa frequência muito menor do que a frequência fisiológica. Então, a gente teria aí uma frequência normal, ideal, aí de 12 incursões por minuto e o paciente em GASPing você vai ter em torno de 2, 3 incursões por minuto. E aí, Rafael? Como o Dr. Rodrigo acabou de falar aí, é uma respiração não efetiva, que o paciente fica ali com a boca aberta ali, ele parece que ele está desesperado por oxigênio e ele não consegue ter uma oxigenação adequada e ele não tem ali a quantidade respiratória por minuto adequada também para ele ter uma oxigenação correta. Então, tudo isso aí varia muito, entendeu? Então, isso que é uma respiração GASPing ou uma respiração agônica. Assim, teria como assim, a gente simular um GASP, um paciente em GASP, assim? É igual o Dr. Rodrigo falou assim... Não, gente, estou brincando, é só para, né, porque às vezes a pessoa... É igual o Dr. Rodrigo falou assim, é um termo que se usa, acho que em todos os lugares que a gente vai aí, às vezes fazem curso, o pessoal fala, é como se fosse um peixe fora do aquário, o peixe fora da água. Você vê o peixe com a boca aberta ali, parece que procurando uma maneira de respirar, entendeu? Então, a respiração agônica é semelhante a isso, entendeu? Na verdade, um sofrimento. É uma respiração sofrida. É uma respiração sofrida, uma respiração agônica, né? Ele está se esforçando o máximo para tentar oxigenar, mas não consegue. E, então, esse paciente, ele já pode dizer que ele vai para uma intubação? Ele já tem indicação. O que acontece é o seguinte, quando ele está nesse processo, você percebe que a gente considera que ele não está respirando. Então, o que você precisa ver? Você precisa verificar se ele tem pulso. Se ele não tem pulso, você começa as manobras de reanimação, que são as compressões torácicas e as ventilações artificiais. Mas existe a situação, até a American Heart Association, ela descreve bem num algoritmo, que é assim, você viu o paciente em GASPing, ou respiração agônica ou não respira, você verificou o pulso e tem pulso, então ele não está numa parada cardíaca, ele está numa parada respiratória. Então, a esse paciente você dá o suporte ventilatório. E sempre você começa o suporte com a ventilação, com máscara, bolsa e reservatório de oxigênio. Muitas pessoas chamam de ambu, mas ambu é uma marca. Então, essa bolsa, você acopla o paciente e ventila.
não significa que você vai entubar. Se o paciente não responde a essa manobra de suporte ventilatório, você parte para a intubação. Tá? E se não tiver médico, por exemplo, você pode usar dispositivos supraglóticos, como por exemplo a máscara laríngea, que o Rafael trouxe para mostrar para todo mundo, que é um dispositivo que o enfermeiro, por exemplo, pode fazer na ausência do médico. Relativamente, depois de treinamento, é uma prática não muito difícil e que você consegue ventilar o paciente muito próximo, muito parecido de uma intubação. Só não dá a mesma proteção, mas dá para ventilar. Só para dar uma reforçada aí no que o Dr. Rodrigo disse aí agora, da parada respiratória e da parada cardiorrespiratória, acontece às vezes, assim, só para nível de conhecimento dos pacientes vítimas de trauma, às vezes o paciente tem lesão entre C3 e C5, que é onde passa ali os nervos do sistema respiratório. Então, às vezes esse paciente, ele tem pulso, só que ele não tem respiração. Nossa, ele não está respirando, então você ventila ele no dispositivo bolsa-máscara, que é o conhecido como AMBU, entendeu? Então tem casos também que nesses pacientes vítimas de trauma, acontece só a parada respiratória e não a parada cardiorrespiratória. Nossa, gente, que legal, interessante. Então, pessoal, vamos para mais uma pergunta aqui. Se vocês têm dúvida, né? Estou aguardando aqui sua pergunta, viu, pessoal? Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Então, quais prioridades que necessitam de investigação imediata para antecipar um colapso? Então, eu acho que já respondemos uma aqui, né? Mas qual seria, pessoal? Assim? Nesse termo, a gente poderia dizer o seguinte: existem algumas situações, como por exemplo, o paciente está dentro das enfermarias, nos hospitais do interior ou da própria capital, seja lá onde for. Existem situações em que o paciente ele não evolui imediatamente para a parada cardiorrespiratória. Ele pode dar sinais premonitórios, como, por exemplo, alterações do padrão respiratório. O paciente ele começa a ter uma respiração mais difícil, a frequência ventilatória mais rápida, fica taquipneico, começar a cair a saturação de oxigênio. Então, ele começa a entrar num quadro de hipóxia. E isso vai evoluindo. Então, se a enfermaria não tiver uma rotina de avaliar o paciente constantemente, você perde a chance de ver esses sinais premonitórios, ou seja, eles estão antes da parada cardiorrespiratória. Então, lá na cadeia que a gente mostrou no início, os hospitais precisam se organizar para que funcione isso. Vigilância, exatamente. Existem até alguns protocolos, como por exemplo o MILS, né, que é aplicado aqui na Santa Casa, em que a equipe de enfermagem já verifica os sinais premonitórios de uma parada. Pacientes começam a fazer hipotensão arterial, por exemplo. O paciente pode fazer rebaixamento do nível de consciência, já com uma ineficácia da proteção das vias aéreas. São todos esses sinais premonitórios que podem ser antecipados antes de chegar num colapso total e numa parada cardiorrespiratória. Nossa, a gente tem aqui também, né, o que, né, a gente falando sobre também, né, quais são esses sinais. A gente tem o rebaixamento de agudo, de nível de consciência, né, como o Dr. Rodrigo já falou, alterações neurológicas agudas, alterações importantes também de sinais vitais, né, aí a gente tem a frequência respiratória, ou o uso da musculatura acessória, então o paciente está numa frequência que ele está utilizando a musculatura acessória, a saturação arterial e oxigênio, né, inferior a 90%, a frequência cardíaca, ela pode estar acima de 100 ou abaixo de 50 batimentos por minuto, uma pressão arterial sistólica, né, inferior que 90 tempo de reenchimento capilar, então, de 3 segundos. Também pacientes com achados potencialmente emergenciais. Aí a gente já fala de um paciente que ele é um potencial, né, para uma parada. Então, a gente já tem a precordialgia ou dor torácica, febre com suspeita de neurotropenia, suspeita de obstrução de vias aéreas, intoxicações agudas, hematêmese, enterorragia ou hemoptíase, dor intensa. Então, pessoal, assim, né, são sinais que você já detecta que o paciente precisa, né, Rafael, você que acompanha mais assim o paciente na parte de enfermaria, isso já fala que o paciente vai evoluir para a parada, a gente consegue saber isso? Sim, por isso que é muito importante nas enfermarias e qualquer outro local dentro do hospital que se verifique os sinais estáveis do paciente da maneira correta, se veja a pressão arterial, se veja as frequências respiratórias, o pulso, entendeu? Porque esse paciente ele pode estar apresentando esses sinais de uma possível parada
às vezes você assume o plantão, o paciente está de uma forma. Quando você está quase no final do plantão, ele já evoluiu para uma piora do quadro e, às vezes, se você não passa visita, se você não acompanha, Com você não certeza. consegue detectar esses sinais. Então, por isso que é muito importante essa verificação desses sinais e, no caso, passar a visita, porque você consegue identificar Saber, qual né, dos como pacientes que está com um quadro, um prognóstico mais ruim que os outros, entendeu? Então, assim, você verificando isso, você já pode chamar o plantão hospitalar ou o próprio médico do paciente, você já pode ir tomando conduta quanto a isso. Para quê? Para que não evolua para uma parada cardiorrespiratória. Porque, às vezes, você está numa enfermaria ou você não tem uma equipe treinada e você não tem ali a presença do médico também para fazer um suporte avançado, e quando não se tem esse treinamento, a equipe sofre bastante, entendeu? Porque às vezes todo mundo começa a correr, querer fazer a mesma coisa ao mesmo tempo e as coisas não evoluem. Sim, Por isso que é muito importante o treinamento da equipe e que já vai antecipando durante uma parada cardiorrespiratória que se faz o suporte básico, já se vai antecipando os materiais e os outros métodos já até a chegada do médico para iniciar esse avançado, porque a partir de certo tempo que você começa a tomar uma conduta da parada cardiorrespiratória e você não tem um suporte básico efetivo, esse paciente começa a ter morte neurológica, entendeu? Então, ali eu não vou ter uma massagem efetiva, eu não tenho uma compressão adequada, não tenho oxigenação correta. Então, quem sai prejudicado é o paciente. Então, não se adianta ter um suporte básico ruim e querer que o suporte avançado seja faça perfeito, né? milagres, entendeu? Então, é um Exato. conjunto de normas que tem que ser seguida para a melhora do paciente, como o Dr. Rodrigo falou. Tem paciente que, às vezes, você presencia a parada cardiorrespiratória, às vezes o paciente para em casa. Às vezes vem para casa, às vezes tem uma arritmia, trata, vai embora para casa, sai daqui andando. Então, tudo é relativo ao atendimento ao paciente. Eu sempre fico pensando, pessoal, porque no ambiente hospitalar a gente consegue ter monitorado esse paciente, né? Por mais que nas enfermarias, no CTIs, né? Então você consegue, né, prontamente vendo se esse paciente vai evoluir para a parada, que você já consegue se antecipar, né? Porque ele está todo monitorado. Você pode prevenir para que ele não evolua para essa parada, né? E a gente fica pensando pacientes cardíacos, né? Doutor Rodrigo, o paciente cardíaco, ele é danado, né, não? Eu falo que eu passei cada susto, pessoal. Você tem que ficar atento, né? Como você descreveu, o quadro de dor torácica pode estar associado a um paciente que está com um infarto agudo do miocárdio, que pode fazer com que a bomba do seu coração, o coração não funcione adequadamente e evolua para uma parada cardiorrespiratória, né? Ou alguns outros quadros, como, por exemplo, uma embolia pulmonar maciça, que pode causar essa dor torácica, e também pode evoluir para um quadro de parada cardiorrespiratória. E assim como também os pacientes que têm insuficiência cardíaca, podem estar num quadro de congestão, né, hipóxia, edema agudo de pulmão, e evoluir com a parada cardiorrespiratória, mas antes disso eles passaram por um sofrimento, provavelmente, uma deterioração do quadro clínico que as enfermarias devem estar preparadas para identificar. Não deixar de verificar os sinais vitais, né? Ter aquele período correto de fazer a coleta das informações, né? Estar atento para as alterações. Então, é exatamente isso. Então, assim, pode acontecer do paciente, ele está internado, ele internou e, de repente, ele foi ao banheiro, voltou, ele já começou a entrar em sofrimento. Sim, claro, pode acontecer. A gente está falando de algumas situações em que tem os sinais premonitórios e pode acontecer daquele paciente que não tem nenhuma alteração e, de repente, faz uma arritmia aguda e evolui diretamente para uma parada cardiorrespiratória. Da mesma forma, a equipe tem que estar pronta para dar a resposta imediata. Oi, gente. Olha, pessoal, assusta, porque isso acontece. Muitas vezes o paciente está lá, não apresentou nada, de repente o paciente evoluiu para a parada, né? Então, vamos lá, mais uma pergunta. Como obter uma constante vigilância e prevenção? É difícil, hein, pessoal? Vamos lá. E aí, como é que dá para a gente fazer isso, pessoal? Bom, como obter essa constante vigilância e prevenção? Primeiramente, a orientação a toda a equipe e ali quem é o responsável pelaquela equipe que faça essa orientação. Geralmente o enfermeiro, né? Isso. Geralmente, no caso, vamos falar das enfermarias, o enfermeiro está ali
com os pacientes ali, está com sua equipe, então ele tem que ter o treinamento ali dessa equipe e essa orientação do que fazer, de como atuar e esses sinais que foi falado anteriormente. Igual o Dr. Rodrigo comentou, às vezes o paciente é cardiopata, só que ele internou e você não viu o histórico desse paciente, você não sabe o que esse paciente tem. Por isso que o ideal é você ver os sinais, verificar esse histórico anterior do paciente, as medicações que ele faz uso, porque às vezes tem paciente que, por exemplo, toma beta-bloqueadores que com o passar do tempo, isso aí pode deteriorar a parte cardíaca dele, ele pode evoluir, um exemplo, um bloqueio atrioventricular, esse paciente começa a fazer bradicardia, enfim, aí tem que ser tomado outras condutas. Então, tudo isso é importante e esse treinamento também para que a equipe, ao presenciar um fato desse, ele possa, um exemplo, estar ligando para o médico desse paciente ou para o plantão hospitalar para que intervenha antes de uma possível parada cardiorrespiratória. E aí, doutor Rodrigo, como que... Sim, exatamente isso. E também tomar algumas medidas, como, por exemplo, protocolos que façam um cuidado diferenciado, classificando o paciente por algumas cores ou por algumas formas de prioridade. Por exemplo, um deles é o MILS. Então, assim, é um protocolo em que funciona da seguinte forma. Quando a equipe verifica que o paciente tem alguma das alterações fisiológicas, essa equipe aciona uma equipe de pronto emprego com médico, com enfermeiro, que vai fazer um procedimento antes da parada cardiorrespiratória. Ou seja, você não chama a equipe médica de enfermeiro durante a parada, mas sim antes. Então, aciona, você tem que instalar um protocolo desse na instituição, né, fazer o controle rigoroso dos sinais e quando tiver uma alteração dessa, a equipe será acionada e avalia. Às vezes é um broncoespasmo, por exemplo, né, uma situação clínica em que o paciente começa a evoluir para a hipóxia. Então, começa o tratamento desse broncoespasmo, faz inalação de resgate, faz broncodilatador, faz corticoide, avalia, faz uma gasometria, raio-x de tórax, verifica quais são as coisas que são resolvíveis e reverte um quadro que possivelmente pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, a adoção desses protocolos seria uma das indicações e uma das orientações que a gente dá com o treinamento de hoje. Nossa, que legal, hein, pessoal? Só para completar aí, igual o Dr. Rodrigo falou, isso é importante também porque, no caso da Santa Casa, a gente é um hospital que atende o estado todo. Referência, né? Então, um exemplo, a nossa área vermelha ali vive super lotada. Então, às vezes, um atendimento desse, que você antecipa uma possível parada cardiorrespiratória de um paciente, você está liberando a vaga de um paciente que realmente está precisando, entendeu? Não com um paciente que você poderia intervir nesse decorrer de tempo. Nossa, é verdade, né, pessoal? E a gente está aqui, né? Olha, temos uma participação aqui ao vivo. Então, vamos lá, né? Aqui nós temos a pergunta do Kleber dos Anjos Farias. Ele é de Santa Cruz de la Serra. Nossa, estamos no exterior, hein, pessoal? Então, o que ele pergunta? O teste de GPT pode prevenir o infarto? E aí, pessoal? Teste de GPT? De GPT, isso. Bom, essa sigla, não sei como eles estão acostumados a usar para eles essa sigla, mas seria o que em si? Agora eu não sei. Kleber, se você puder mandar para a gente, né, como que eu descrever... Porque assim, né, o que a gente teria de teste para identificar ou prevenir um infarto? A gente tem a história clínica do paciente, a gente tem alguns exames, por exemplo, que a gente faz na chegada do paciente, como, por exemplo, o eletrocardiograma, dosagem dos marcadores de necrose do miocárdio, a estratificação de risco, que é o conceito mais reconhecido internacionalmente, que dentro da estratificação de risco, onde você vai colocar todas as informações, como, por exemplo, idade do paciente, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele é tabagista. Então, você vai colocar todas essas informações e você vai estratificar o risco. Dentro dessa estratificação de risco, você tem a maior chance de saber se esse paciente realmente pode infartar ou não. E a identificação em si, que é uma tríade, né, entre história clínica, o eletrocardiograma e os marcadores de necrose do miocárdio.
né? E o paciente, por exemplo, como, por exemplo, pacientes que têm dentro desses fatores de risco, dentro dessa estratificação de risco, histórico familiar de infarto agudo do miocárdio e assim por diante, né? E aí, Kleber, respondeu a sua dúvida? Se não foi, né, coloca para nós lá, né, a sigla, descreve para nós se, né, se é realmente isso, se respondeu, mandou ok para nós, tá? Então, pessoal, voltamos aqui novamente, vamos lá para a nossa próxima dúvida lá. Vamos lá. Como realizar a reanimação cardiopulmonar, a nossa RCP, imediata de alta qualidade? Então, como que a gente vai poder fazer isso, pessoal? Agora chegamos no ponto legal, né? Acho que todo mundo gosta de fazer o teste, treinar. E aí? Como que pode ser? Como realizar essa RCP de alta qualidade nada mais é do que com treinamento, tá? Depois nós vamos fazer a demonstração ali no boneco ali, o passo a passo como é. Então, primeiramente tem esse treinamento em equipe, porque você não se atende uma parada cardiorrespiratória sozinho, a não ser que você esteja passando e você vê o paciente ali que apresentou a parada cardiorrespiratória e você faz essa identificação, mas geralmente se faz em equipe e faz esse treinamento e da maneira correta para que o paciente possa ter um melhor prognóstico. E aí nós temos também, agora, pessoal, mais uma pergunta, né? Olha o Kleber novamente. Kleber, escreve para a gente, né? Aquela sigla, escreve para nós aqui, para a gente estar respondendo para você. Então, o Kleber dos Anjos Faria, lá de Santa Cruz, ele está perguntando, quais são os cuidados principais para fazer a RCP em criança, gente? Nossa, aí... Sim. Bom, só lembrando, o Kleber é o mesmo que fez a pergunta daquela sigla? Ah, isso, tá. Bom, respondendo a sua pergunta sobre aquela sigla, aqui a gente usa essa sigla de forma diferente, que é a TGO e a TGP. A TGP, para nós, a gente usa dessa forma a sigla, ela antigamente era usada, porque assim, o que ela é? Ela é uma enzima que mostra a agressão hepática ou muscular. Então, antigamente se confirmava ou se suspeitava do infarto quando alterava essa enzima, né? O que a gente usa? A gente usa hoje a dosagem da troponina, que é um marcador de necrose do miocárdio mais específico, é uma enzima mais específica da parede do músculo do miocárdio. E também a CK-MB, fração MB, que vem exatamente do músculo do miocárdio. Então, elas se alteram de forma mais rápida e mais específica. Bom, na criança, os cuidados são, em sua base, os mesmos. Então, a gente vai fazer a mesma sequência, a compressão, a ventilação da mesma forma. As drogas, algumas coisas mudam para a criança. O que muda para a criança? Então, a gente tem que entender, por exemplo, a dose da medicação, como por exemplo a gente vai chegar a falar das doses, das medicações de adrenalina, muda, né? Para a criança também as causas de parada, como por exemplo a hipóxia, é a principal causa de parada na criança. Então muda-se um pouco algumas intervenções. A ventilação é a mesma coisa e a compressão, o que a gente pode estar fazendo? Quando você tem 2 socorristas, você pode fazer compressão 15-2, por exemplo, e no recém-nascido você pode fazer também uma sequência diferente, uma compressão de 3 compressões para uma ventilação. Então, assim, algumas coisas mudam, mas o princípio básico é o mesmo. A prioridade na compressão torácica, ela não pode ser interrompida, a prioridade é a mesma. As vias aéreas avançadas, básicas, mudam só o tamanho dos dispositivos, mas também da mesma forma. E também, quando for providenciar a via aérea definitiva no suporte avançado, tem alguns cuidados por causa do tamanho da via aérea da criança, por exemplo, a traqueia é mais curta, então é mais fácil você fazer uma intubação seletiva, então você precisa ter um cuidado no dimensionamento do tubo e assim por diante. Mas os princípios são os mesmos para criança, gestante, adulto, todo mundo. Rafael, Só para complementar aí que o Dr. Rodrigo falou, alguns passos da ressuscitação na criança é menor, você antecipa, por quê? Porque o metabolismo da criança é mais acelerado do que o adulto. Então, alguns passos têm que ser
tem que antecipar para poder suprir ali as necessidades do organismo daquela criança. E a gente sabe assim que segue, a gente tem a mesma sequência, só que é diferente, lógico, você não vai fazer a mesma força, né, pessoal, é diferente com relação à intensidade do que você vai estar fazendo na criança. Na questão, a gente pode demonstrar, o nosso boneco é adulto, mas a gente pode demonstrar quando for criança, o posicionamento, por exemplo, das mãos, né? Então, quando a gente vai fazer a compressão torácica, a gente vai demonstrar, a gente usa no adulto as 2 mãos e os 2 braços. Então, dependendo do tamanho da criança, então, antes de ter os caracteres sexuais secundários, a gente pode usar uma mão só. Em algumas situações, como por exemplo na criança pequena, por exemplo lactente ou um bebê recém-nascido, a gente pode usar os 2 dedos ou então com as mãos abraçadas. Na criança a gente pode usar os polegares. A gente infelizmente não trouxe boneco para fazer essa demonstração ao vivo, mas a gente pode no decorrer da discussão próximo, né? ir mostrando. É um próximo, né, pessoal? É um próximo tema. Então, vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai para nossa parte prática, né? Vamos começar nessa parte prática. Vocês vão visualizar tudo que foi falado aqui de uma forma prática. Então, já façam as perguntas, né, Kleber? Respondido aí, ok? Vamos agora à atividade prática. Então, eles vão demonstrar para vocês como que é feito isso na prática. Então, vamos lá, meninos. Bom, então aqui agora vamos falar sobre o suporte básico, com 1 e com 2 socorristas, tá? Então temos aqui o nosso boneco. Então vamos mostrar o passo a passo como seria o atendimento a PCR com apenas 1 socorrista, depois vamos fazer com 2 socorristas. Bom, aqui tem o nosso boneco, então, a partir do momento que eu cheguei, por exemplo, ele está inconsciente. Seu fulano, ele não responde. Chequei pulso. Verifiquei que esse paciente apresentou uma parada cardiorrespiratória. No caso aqui, o Rodrigo, o paciente parou. Aí eu já vou iniciar minhas compressões. Eu vou atrás do carrinho, que ajuda, 2, que é o 3, desfibrilador. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Aí já chegamos, 10, né? 11, 12, Carrinho. 13, 14, 15, 16, 17, Equipe 18, pronta. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bom, se tivesse um segundo socorrista para ajudar ele, esse socorrista agora pode fazer a ventilação. Ele libera a via aérea, né, podendo fazer, por exemplo, a manobra de chin lift, que é elevar o aumento. Encosta aqui a máscara, acopla na técnica de 3C, tá? Então, o C aqui, o 3 aqui na mandíbula e ventila. A ventilação tem que ser rápida, vigorosa e ver a expansibilidade. 1, 2. E aí ele continua a compressão. Aí, doutor Rodrigo, no caso, se não está expandindo o tórax, como que a gente sabe que não estou conseguindo... Sim. Se não estiver expandindo o tórax, ou a sua técnica foi inadequada para ventilar, ou tem uma obstrução da via aérea. Aí tem que fazer a inspeção e procurar o motivo. Por exemplo, às vezes o paciente estava comendo uma carne e engasgou. Então você pega uma pinça de McGill e tira essa carne, não vai tirar com a mão. Tá? Então é isso. E nessa sequência fica assim por 2 minutos. Deu 2 minutos, troca a pessoa que faz a compressão, vem para cá, quem estava na ventilação vai para a compressão, quem estava na compressão vem na ventilação. E a qualquer momento que chegar o desfibrilador, chegando o desfibrilador, ele já pode ser ligado à monitorização ao paciente e verificado qual é o ritmo. Uma forma rápida é você ver diretamente com as pás. Então, eu vou demonstrar. Aqui você já vê, ó, por exemplo, geralmente os desfibriladores têm mostrando uma parte que vai para o lado perto do externo e o outro no ápice cardíaco. Então, esse do externo você coloca na região paraesternal, tá? À esquerda, e esse aqui no ápice do lado esquerdo, perto do ictus do coração. E aí você faz a leitura. Fazendo a leitura, você verifica se é chocável ou não. Se o ritmo é chocável, você dá a carga e choca imediatamente. Pede para todo mundo se afastar, dá o choque e aí volta imediatamente as compressões. Antigamente, nas diretrizes passadas, faziam 3 choques, 3 desfibrilações. Ou então fazia desfibrilação e verificava o ritmo ou o pulso. Agora não faz mais isso.
fez a desfibrilação, imediatamente faz a compressão e continua mais um ciclo de 2 minutos. Tá? Só para, se às vezes não tiver relógio para contar esse tempo, é 2 minutos ou a cada 5 ciclos para fazer essa troca e essa conferência. Então, o ideal seria mais ou menos assim, quantas pessoas que a gente teria que ter para ser o ideal do atendimento? O ideal, no caso, a gente tinha que ser 3 pessoas, mas um exemplo, 2 pessoas conseguem fazer, 1 pessoa consegue fazer também, tá? Porque no caso aqui, eu e o Rodrigo, eu iniciei as compressões, ele pegou o carrinho, já foi chamar ajuda, chamar plantão hospitalar e a gente ficou fazendo o suporte básico. Nesse caso aqui também, se tiver o DEA, a gente pode aplicar as pás do DEA também e ela vai ficar, a partir do momento que a gente coloca o DEA, a gente não vai tirar ele, então pode colocar o DEA e um exemplo, o Rodrigo vem para ventilação, o DEA fica no paciente, a partir do momento que ele apresentar o ritmo chocável, ele mesmo vai falar que vai desfibrilar o paciente, vai pedir para todo mundo se afastar. Essa é a posição, no caso, que ficaria as placas e as compressões vão continuando no passo a passo, conforme foi falado aqui. Exatamente. Só para complementar, o desfibrilador, qual que é a diferença? O desfibrilador você precisa ver, então precisa ter uma pessoa, um médico, que consiga identificar o ritmo e indique o choque. Um DEA, um desfibrilador externo automático, ele faz essa leitura sozinho. Ele faz essa leitura e não precisa você saber fazer. Então, está sendo difundido para, por exemplo, tem enfermarias de hospitais, né, ambulatórios, consultórios, que tenham um desfibrilador externo automático, que a sua aplicação é muito mais simples. Aí, como o Rafael falou, a gente pode fazer uma demonstração com um socorrista. Por exemplo, você está no seu hospital, tem uma pessoa só na equipe da enfermagem, lá na enfermaria, identificou a PCR. O que ela faz? Ela verificou que o paciente não responde, aí ela vai pedir ajuda. Ela vai, pede ajuda. Olha, eu preciso de um carrinho de desfibrilador, equipe para parada cardíaca. Aí ela volta e ela começa. Então, vamos demonstrar. Por exemplo, a gente faz a compressão, ela mesma sozinha vai fazer 1, 2, 3, 28, 29, 30. Ela desce e ela mesmo ventila o paciente. Tá? Então, vocês viram que até nem expandiu o paciente. Ó. Então, o posicionamento ficou ruim, aí agora expandiu. Deu para perceber? Fez as 2 ventilações, volta para a compressão. O mais rápido possível essa transição, até chegar o segundo socorrista. O ideal é que tenham mais socorristas, para que a gente possa daí fazer o trabalho em equipe. Uma pessoa cuida da ventilação, outra pessoa cuida da compressão, o ideal é que sejam 2 ou mais, por exemplo, 3, porque a cada 2 minutos as diretrizes mostraram que a pessoa não faz uma compressão eficaz. Né? Já cansa, então tem que fazer a troca. Então é ideal que tenham 2 ou 3 pessoas, se for possível, para fazer a compressão. Uma pessoa para cuidar do manejo das drogas, acesso venoso e drogas que são indicadas na PCR. E aí, mais ainda, vamos dizer assim, o ideal, que é orientado, por exemplo, nos cursos de atualização, como o ACLS, que ainda tem uma outra pessoa que seja aquela pessoa que faz a auditoria, vamos dizer assim, do funcionamento da equipe. Se a equipe conversou, se a equipe foi dinâmica, se interrompeu o mínimo possível, para que essa pessoa dê um feedback depois, olha, equipe, faltou tal coisa, faltou isso, precisa melhorar o tempo, olha, deu 50% só do atendimento de vocês foi compressão. Então, o ideal é ser 60% ou mais. Olha, a droga, quando vai fazer a droga, você faz, adrenalina sendo feita. Então, tem que ter a comunicação verbal para que todo mundo entenda. Uma pessoa controla o tempo, por exemplo, porque depois, o Rafael mostrou aqui o suporte básico, mas depois a gente pode providenciar a intubação do paciente. Então, eu vou usar o laringoscópio, com a lanterna, que já testamos antes, e aí eu vou fazer a intubação do paciente. Quando eu fizer a intubação do paciente, o que vai acontecer? Eu faço o procedimento, que pode ser um assunto para um novo curso, uma nova aula. Fiz o procedimento, intubei o paciente. O paciente estando intubado, o que acontece? Agora não tem mais essa sincronia. Não tem mais essa sincronia de 30 compressões para 2 ventilações. Agora é totalmente assincrônico, ou seja, quem tiver aqui na ventilação, o Rafael vai demonstrar aqui um paciente, nosso manequim, ele está no caso, intubado. Rodrigo, essa compressão de 30
ventila é se o paciente não está com a via aérea Isso, já excelente. determinada. Isso, ele não está com via aérea definitiva, então é um suporte básico ainda. Ah, mas eu sou médico, não tem problema. Todos vocês vão fazer o início do atendimento, a prioridade é fazer o suporte básico bem feito. A intubação não pode perder tempo para fazer a intubação. Então, o que vai acontecer com esse paciente? Depois que você intubou, aí não é mais a sequência 32. Aí agora muda. Qual que é a sequência? Agora a sequência eu vou ventilar em um ritmo e o Rafael vai fazer as compressões sem interrupção por 2 minutos. Vocês lembram que não dá para interromper muito a compressão? Então, o ideal é que seja dessa forma. Aí seria mais ou menos assim, você estaria ambusando, isso, aí, né? Não qual que é a recomendação agora? A recomendação agora é 6 segundos. A cada 6 segundos eu faço uma ventilação. Tem assim, no meu ritmo eu conto. Tem assim, como você fazer? 2, 3, 4, 5, 6 ventila. 6 eu ventilo. E agora e ele não outro pode ritmo. esquecer e aí, que as compressões agora vai ser direta por 2 minuos. Aí... Então não tem intervalo de 32 mais. Então vai seguir a sequência de 2 minutos direto, cada indivíduo na compressão. E não esquecer que agora começa a utilização das drogas. No caso da adrenalina, da mildarona, se for necessário, de bicarbonato, e aí vai no decorrer da parada cardiorrespiratória conforme as necessidades. Agora é academia, né? Agora são 200 ou 240 compressões nos 2 minutos, né? Então, é academia pura, tem que estar preparado. E outra coisa, não pode esquecer também da monitorização do paciente, porque é interessante para ver se o paciente vai apresentar algum ritmo que possa ser chocável ou não, e a cada final de ciclo, checar o pulso e verificar qual que é a atividade elétrica do paciente. Se o paciente está na atividade elétrica sem pulso, se o paciente está em assistolia, se ele evoluiu para taquicardia ventricular, para fibrilação ventricular e as condutas que vão ser tomadas nesse passo a passo dessa compressão, dessa massagem e desse suporte avançado. Então a gente já conseguiu, né, atendeu. Qualquer um pode estar detectando essa parada, que seria o técnico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, ele já detectou. O interessante, Cris, é que no momento do suporte básico, quando foi identificada a parada, no caso, iniciou-se aqui, eu comecei a compressão, o Rodrigo puxou o carrinho, já veio com o ambu, já veio instalando ideia. O interessante é que, se tem mais pessoas da equipe, vai providenciando o restante dos materiais, a monitorização do paciente, os acessos calibrosos, deixar um soro pendurado para poder o quê? Para poder mandar essa medicação para o paciente, para poder fazer efeito, entendeu? E é um momento que a equipe fica bem, assim, apreensiva, né? Então, assim, para não se ter falhas, né? Como a gente fala assim, não se ter um erro de uma medicação que ser feita que não era para ser feito, ou uma medicação que não estava identificada corretamente, porque por isso que a gente precisa realmente ter uma pessoa só para ficar no carrinho, identificando. Isso, lógico. E o treinamento em equipe. O treinamento na verdade, equipe no contexto geral, a equipe multidisciplinar, o médico, o enfermeiro, o técnico, o fisioterapeuta que está ali também atua. Todos da equipe têm que estar bem treinados para essas Exatamente. situações. Tem uma publicação recente na revista Circulation americana que mostra o seguinte, que agora não é só mais treinar as habilidades individuais de cada um, mas você parte de um princípio que as habilidades individuais são treinadas e devem ser treinadas, mas que agora a ênfase é o trabalho de equipe, ou seja, a equipe tem que estar coordenada, não é aquele pampeiro, sai todo mundo correndo, se descabelando, todo mundo parece estar fazendo um monte de coisa, mas na verdade ele está fazendo nada. Né? Então, tem que ser... a parada é uma coisa que você tem que agir de forma rápida, você tem que ser rápido, mas não tem que ser desesperado, você tem que atuar de forma controlada para você poder dar um bom atendimento para o paciente. Então, alguém tem que delegar, alguém tem que assumir o comando. Essa é a pessoa que assumir o comando, tem que estabelecer. Você vai ficar responsável pela marcação do tempo. Então, vamos dar um exemplo. A gente está aqui, eu estou ventilando e o Rafael está fazendo a compressão. Ele não vai conseguir contar as 240 compressões ou as 200 compressões. Certeza que não. Então, alguém vai ter que controlar o tempo para ele. Quando der 2 minutos, antes de dar 2 minutos, é a sugestão que a gente dá, 15 segundos antes, ela já avisa, faltam 15 segundos para terminar os 2 minutos. Aí então, o próximo a fazer a compressão já se prepara, o Rafael já se prepara para sair,
e eu já posso preparar, ou alguém da equipe preparar o desfibrilador e deixar carregado. Se tiver um ritmo identificável como chocável, a gente não perde tempo. Não, espera aí que eu vou carregar o desfibrilador. Nossa Não, Senhora, espera aí, quem que é o próximo agora? Então, Não, isso aí que 15 o segundos antes, Rodrigo já falou é deixa interessante. preparado. Esses 15 segundos, por quê? Você já vai preparar quem vai assumir a Já compressão. fica na posição, né? Já para Na saída, você já vai ver se o paciente está apresentando algum ritmo chocável e você vai checar o pulso. Então, se você parar para analisar e a equipe estiver bem treinada, você perde menos que 10 segundos para fazer tudo isso. Então, com certeza. essa é a importância da equipe, do treinamento da equipe por todo, não só por partes, como foi falado. Sim. Você vai ventilar, você vai medicar, você vai na compressão, não. Todo mundo tem que saber fazer tudo, entendeu? Porque, às vezes, sua equipe está incompleta, você está com funcionários de outro setor, funcionários novos, e você não consegue ter esse discernimento de todos. Então, o interessante é que todos estejam treinados para assumir qualquer parte durante uma RCP. Outra coisa importante, provavelmente deve estar gerando dúvidas e perguntas que antes de eu ter acesso eu posso já ir adiantando, sobre as medicações, por exemplo. Então, nas novas diretrizes, foi retirado das diretrizes, por exemplo, a vasopressina. A atropina já tinha sido tirado antes, em 2010. Em 2015 saiu a vasopressina. Então, para simplificar, a vasopressina continua com evidência científica, mas para simplificar no mundo inteiro, a droga de escolha é a adrenalina, 1 miligrama. Tá? Então, uma ampola para esse paciente vai ser feito de adrenalina. Fez a adrenalina, a única droga a mais que você vai fazer é um antiarrítmico. Se tiver um ritmo chocável, como a gente explicou aqueles ritmos chocáveis, e você vai desfibrila a primeira vez, não retornou e continua no mesmo ritmo. Desfibrila a segunda vez, aí você vai checar depois de um ciclo e continua. Então, é uma fibrilação, é um ritmo chocável refratário. Então, para aí está indicado o uso de antiarrítmicos. A primeira escolha é a mildarona. Então, a dose inicial de 300 miligramas. A ampola é de 150. Então, faz 2 ampolas em bolos. Tá? Então, 10 ml de água destilada em bolos depois da mildarona. Então, não conseguiu reverter, 2 ciclos depois, você continua checando e não reverteu, você pode usar uma segunda dose, que é 150 miligramas de mildarona. Então, essas são as 2 drogas que ficaram no protocolo. No caso da adrenalina, tem assim alguma quantidade que eu posso utilizar? Eu posso utilizar só 2, 3 ampolas Você pode de 1 utilizar miligrama? uma ampola de 3 a 5 minutos. Uma Então, ampola a cada 3 a 5 cada 3 a 5 minutos você pode estar fazendo pode uma estar nova ampola de administrando. adrenalina. Isso. Ela é administrada Ela não tem em bolos quantidade também. para você fazer no paciente. Conforme o tempo da compressão, por exemplo, se for 1 hora de compressão, a cada 3 a 5 minutos você faz Você uma vai adrenalina. estar fazendo... Nossa, gente, Em bolos. Então, e aí, o importante, a gente está falando, né, da manutenção de tudo isso. Então, eu tenho que estar o carrinho muito bem preparado. Quem que vai fazer toda essa parte de cuidado? No caso, na questão do carrinho de emergência, que vai estar naquela enfermaria preparado para atender essa parada. No caso, quem faz a conferência do carrinho, faz o checklist do carrinho, geralmente é o enfermeiro, que faz esse cuidado com o carrinho, vê a validade das drogas, testa do desfibrilador, vê se está faltando alguma coisa. No caso de uma utilização numa parada cardiorrespiratória, depois solicita para repor novamente, lacrar esse carrinho, para que o próximo colega que chegue no plantão tenha ali o carrinho lacrado com as medicações, com os materiais necessários para uma próxima parada que eventualmente possa apresentar Porque a no equipe setor. médica, né, Rodrigo, também, quando precisa das coisas, já tem que... O pessoal, geralmente, às vezes, não vou buscar. Não, tem que estar tudo já... Sim, tudo preparado. Tudo já pronto, né? No caso da parada, não tem como esperar, né? É uma coisa verdade. que tem que fazer rápido, né? Por isso que é importante, pessoal, a gente está tendo todo esse sincronismo, esse treinamento com a equipe, realmente é treinar mesmo. Tá? Pegar o grupo, fazer esse treino, ó, gente, vamos fazer uma simulação, vamos simular que o paciente parou aqui, né? Se não tem boneco, né, os colegas mesmo podem estar fazendo, se organizando, o enfermeiro está organizando a equipe dele, ó, gente, vamos deixar pronto assim, ó, você vai fazer isso, você vai na medicação, outro vai no tempo, já deixa o pessoal que vai fazer a parte da massagem, mas o importante é que a gente consiga ter esse treino constante dentro das nossas equipes. Por quê? Porque a gente sabe que o tempo que a gente leva para prestar esse atendimento tem que ser muito rápido. Então, eu tenho que ter uma equipe realmente bem coordenada, uma equipe muito treinada, muito bem treinada, para que esse nosso paciente tenha o quê? Um sucesso, né, pessoal? O sucesso
de voltar realmente bem, sem sequelas, Sucesso né? do prognóstico. Verdade. Então, nós temos agora algumas perguntas que a gente vai estar respondendo para vocês aí, que o pessoal que já tinha deixado, então a gente vai estar respondendo agora essas perguntas. Então lá, a gente tem aqui, né, da enfermeira Bruna de Três Lagoas, né? Obrigada, Bruna, pela sua participação. Ela pergunta: qual a sua orientação para um hospital que pretende instituir um time de resposta rápida? E aí, pessoal, como que... Bom, vou falar aqui da enfermagem, aí o Dr. Rodrigo cita a parte médica. Bom, a parte da enfermagem é a parte de treinamento, tanto de suporte básico e suporte avançado, então a equipe tem que saber como atuar nessa parte de suporte básico e avançado. Essa equipe de resposta rápida, tem dias que vai atender intercorrências e vai ter dias que não vai ter intercorrências. Então, sempre tem que estar se atualizando e fazendo esses treinamentos semanais ou quinzenais, dependendo do protocolo do hospital, para que qualquer intercorrência que esse indivíduo possa apresentar, a equipe esteja preparada. Outra coisa também, ver toda essa parte das patologias ou dos quadros que o paciente entra no hospital, porque às vezes o paciente pode apresentar uma parada cardiorrespiratória, mas pode ser devido a alguma patologia, como por exemplo o pneumotórax ou uma certa hemorragia. Então, essas equipes têm que estar treinadas também, essa parte clínica do paciente, para poder dar um norte ali para quem do plantão hospitalar que está vindo, ou já vai da equipe toda junto para falar: o paciente está hipotenso, o paciente foi vítima de trauma, teve um trauma abdominal fechado, parece que está com uma hemorragia abdominal. Então, assim, é tudo coisas que você já vai adiantando para poder ter um sucesso. Então, é importante a equipe fazer esse treinamento, tanto da parte prática, do suporte básico avançado, e também da parte de urgências e emergências clínicas também. Eu queria complementar falando o seguinte: Bruna, eu gostaria de dar uma sugestão para você. A primeira delas: se vocês querem instituir uma equipe de resposta rápida, vocês começam elegendo pessoas que tenham um perfil e estejam, de certa forma, preparados para isso. Que você tenha um médico de referência, um enfermeiro de referência e uma equipe de enfermagem de referência. Porque com as dificuldades de custos de todos os hospitais e as dificuldades financeiras que faz parte do nosso país, você pode ter uma equipe que seja de referência para resposta rápida, mas também seja uma equipe de multiplicadores, porque vocês não vão trabalhar sozinhos. Elegendo essa equipe pode ficar responsável por exemplo, não ter intercorrência. Então, essa equipe é responsável por fazer treinamento em serviço das equipes, por exemplo, das enfermarias ou do pronto-socorro, na resposta ao suporte básico e avançado de vida no APCR, ou também na aplicação de protocolos como, por exemplo, o MILS. Então, essa equipe vira referência para usar e treinar o protocolo para antever situações que vão evoluir para o PCR. Então, essa é a nossa dica: monte uma equipe de referência, já pessoas que tenham um perfil. Não adianta pegar uma pessoa: eu quero pegar essa pessoa porque eu vou dar um castigo, porque ela está dando problema em tal setor. Oh, meu Deus. Negativo. A minha sugestão é: põe uma pessoa de referência, uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa que tem interesse, tem a facilidade de comunicação. Essa pessoa de resposta rápida, essa equipe, ela pode servir também para outras coisas, como treinamento de serviço e o atendimento e aplicação do protocolo de MILS. Então, essa é a nossa sugestão. Aí é castigo, doutor Rodrigo? Então... Não, tem gente que dá castigo, transfere a equipe para o pronto-socorro para dar castigo. Olha, isso não pode acontecer. Gosta, né? Então vamos lá, a gente tem mais uma aqui, mais uma participação, pessoal. A Bruna, Três Lagoas: como se faz uso de máscara laríngea? É verdade aí, Rodrigo. Legal, o Rafael pode demonstrar para a Bruna. Olá, pessoal, o Rafael vai mostrar para vocês como se faz. Bom, Bruna, como você perguntou a utilização da máscara laríngea. A máscara laríngea, ela geralmente vem nesse formato, então ela é utilizada de uma forma para proteção das vias aéreas também, tá? Então você pode utilizá-la da seguinte maneira: ela vem por numeração, então geralmente aqui onde está escrito, tem essa linha tracejada, geralmente vem a numeração da máscara e o peso do paciente. Então, quando o paciente dá a entrada para você ali no pronto-socorro, ou você está com o paciente na enfermaria, você não tem a certeza de qual que é o peso desse paciente, mas você estima, por exemplo, 50 quilos, 70, 80 quilos que seja. Então,
você vai pegar uma máscara laríngea que esteja identificando mais ou menos ali o peso do paciente e você vai fazer essa introdução dessa máscara. Então, ela é simples de ser manipulada. Você pode utilizar o seu dedo indicador dessa forma aqui para fazer essa intubação do paciente. Você pode fazer uma hiperextensão do pescoço, tá? Fazer a abertura da via aérea e introduzi-la na cavidade oral do paciente. Então, qual que vai ser a função? Ela vai chegar no esôfago do paciente e vai acoplar bem na entrada da traqueia. Então, a partir do momento que você conectar, você passar essa máscara laríngea e ela estiver acoplada da maneira correta, você vai fazer a insuflação. Aqui no caso fala 40 ml de ar. Essa máscara laríngea, ela é uma máscara número 5. Ela é de 70 a 100 quilos, como vocês podem ver aqui. Então, você faz essa utilização para o paciente que tem essa média de peso. E eu vou precisar, depois que acoplar essa máscara, utilizar 40 ml de ar para fazer o vedamento dela. No caso, eu tenho uma seringa aqui, 40 ml. Eu vou utilizar aqui. Mas aí pode ser com a seringa Pode ser com a seringa de 20, né? se você não tiver uma seringa de 40, pode utilizar a seringa de 20 também. Como você pode ver, ela faz esse enchimento, tá? E aí ela vai acoplar dessa forma. Aqui vai fechar a parte do esôfago do paciente para não ter risco de broncoaspiração e aqui vai ficar conectado na traqueia para fazer a ventilação do pulmão. Sucessivamente, ao chegar a um plantão hospitalar, o médico pode fazer a sugestão de fazer uma intubação com tubo orotraqueal, que é mais seguro e o paciente pode ficar vários dias com aquele tubo até a melhora do seu prognóstico ou uma extubação também. E aí, Bruna, respondeu a sua pergunta aí? Conseguiu ver? Só falando que para o enfermeiro estar realizando essa questão dessa intubação com a máscara laríngea, ele tem que passar por um treinamento, tá, pessoal? Não é assim, eu vi como é que faz e vou fazer. Não. Por quê? Porque você responde, né, por isso. Então, é uma questão de o enfermeiro para fazer, né, Rafael, para estar... Tem que estar treinando, tem que ter o treinamento, tem que ter o conhecimento do que ele está fazendo. Isso. E esse passo a passo ali é um procedimento que ele é simples de ser realizado, mas porém com treinamento. Então, ele é um dispositivo que ele ajuda muito ali até a chegada ali do plantão hospitalar para poder fazer a possível avançado, né? intubação e dar sequência no atendimento. Então, vamos lá, né? A Bruna participando, né, Bruna, bastante com a gente. Vamos, então, a mais uma pergunta, né? Ei, pessoal, é só mais um erro aqui para nós, mas tranquilo, tá? A gente está com foram feitas muitas perguntas, então a gente não está conseguindo esgotou, visualizar, né? Mas assim, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada, né? Vamos levantar aqui um pouquinho, né, pessoal? Doutor Rodrigo, né? A gente está aqui. Um desafio muito grande para a Santa Casa, para toda a nossa equipe GPEC, né, que é a parte de educação e ensino da Santa Casa, né, nós temos nosso gerente Hamilton, meu nome, que eu não tinha apresentado a vocês, Cristiane, sou enfermeira da GPEC, né, a gente tem o Marlon, que é o nosso fisioterapeuta, Samara, que trabalha também com a gente na parte de documentação e também mexe com a parte de divulgação, a Alda, o Steve. Então, assim, né, o nosso gerente, a gente tem uma equipe, não é muito grande, e aí a gente tem os nossos amigos também que estão com a gente, que é o pessoal do EAD. Então, assim, é uma equipe grande, foi montada uma força-tarefa muito grande para a gente estar podendo fazer essa transmissão para vocês, né? A gente agradece a participação de todos vocês. A Santa Casa está numa visão muito diferente. Eu espero que vocês estejam acompanhando, quem acompanha pela mídia, nessa nova gestão que nós estamos. Eu sempre falo que, de 12 anos de Santa Casa, eu nunca vi tanta mudança, né, tantas melhorias sendo feitas dentro da nossa instituição. Então, isso só vem, né, trazer benefícios para os nossos pacientes, né,
Para vocês também que estão aí, que a gente está tentando fazer essa questão desse trabalho de educação, a gente sabe que a educação é tudo, então você consegue mudar basicamente quase que tudo com a educação, né? Que a gente consegue trabalhar isso com as pessoas, então a gente fica muito contente de conseguir estar fazendo isso para vocês e contar com o apoio de vocês aí. Então, em breve a gente vai ter outra transmissão, a gente conta com a presença de todos vocês, né? Deixa as questões que a gente não conseguiu responder, a gente vai ver como a gente pode fazer para estar respondendo as dúvidas de vocês, né? Quero agradecer já aqui, doutor Rodrigo, né, parceiro nosso, não só, pessoal, né, que trabalha aqui na Santa Casa, mas também é parceiro nosso nos treinamentos médicos. Então, quando a gente faz a parte de treinamento médico também, né, doutor Rodrigo está sempre à frente com a gente também, tanto para capacitar os nossos médicos, como também capacitação externa, que precisar ser feito, ele também está parceiro nosso, né, Rafael também, né, Rafael, né, nosso grande parceiro dos nossos treinamentos, nossos cursos, vocês que têm interesse, acesse a página Santa Casa, a gente tem vários cursos para vocês, curso de interpretação de eletro, a gente sabe que é importantíssimo o nosso enfermeiro saber, e uma infinidade, né, depois me parar da cardiorrespiratória também, que é o nosso que foi para o médico, doutor? Nós tivemos um curso para os médicos que é via aérea avançada difícil. Isso. Então, a gente fez um curso que é uma realidade nossa também, situações em que você vai abordar a via aérea do paciente e você não consegue. Então, via aérea difícil, nós abordamos tanto as vias cirúrgicas como as vias não cirúrgicas, novidades tecnológicas como King Vision, intubação por vídeo e outras técnicas. Foi um curso bem legal. A gente trouxe uma empresa americana que trouxe uma série de novidades e tecnologia. Até acabei comprando o meu, tenho a minha mochila própria com o kit de vídeo. Ai, então, assim, foi muito legal, os médicos gostaram. A gente foi num próximo curso desse. Ai, que bênção, né? E é isso aí, pessoal. A gente está aqui trabalhando para que a gente consiga cada vez, né, tá fazendo melhor, tá fazendo essa parte de educação na questão hospitalar. O Rafael também não falou um pouquinho, mas o Rafael também está aí na urgência e emergência com a gente. E vários outros cursos também. São pessoas que estão na prática, vivenciam o dia a dia, né, no ambiente hospitalar, que vai estar passando isso para vocês. Então, se quiserem ter mais informações, acesse nossa página. E é isso aí. Eu agradeço a participação de todos. Muito obrigada. Alguns eu falei por telefone, tá? Obrigada pela participação e até a próxima. Na próxima nós já estamos aqui. Não sei se o Rafael quer falar alguma coisa, né? Eu vou falando, gente. Isso é... Tranquilo. Vai, Rafael, né? Nada, não, tranquilo. Então tá, pessoal. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo.